Graça e paz. Vamos continuar falando sobre a graça redentora. Romanos capítulo 9, versículos a partir do 14 diz assim: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Vejam que é muito contundente a forma como Deus fala a Abraão e da forma que Paulo nos passa essa fala de Deus, essa imposição de Deus. Ele está nos dizendo com todas as letras que nós não temos nenhuma ingerência sobre a vontade dele e que nós devemos simplesmente acatar e receber a vontade dele para as nossas vidas. E se a vontade dele é o que diz esse texto, é ter misericórdia de alguns e não ter de outros, ela deve ser amplamente entendida e amplamente respeitada. Dentro de tudo isso, nós podemos compreender que como Deus quer erradicar o pecado do meio da sua criação, ele vai de fato fazer separação entre aquilo que ele criou de bem e aquilo que é mal, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que presta e aquilo que não presta, tá? Aquilo o que vai fazer com que tudo se perca ou aquilo que vai santificar todas as coisas. Por isso, sim, ele escolheu alguns e, infelizmente, outros não serão escolhidos. Existem as questões dos eleitos e as questões das sementes, algo que nós vamos falar mais atentamente um pouco à frente. Mas nós precisamos compreender a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do homem em geral, sobre a vida do eleito e sobre a vida daquele que não foi eleito, sobre a vida daquele a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo e sobre todo o restante da sua criação. É ele quem faz e quem deixa de fazer. Foi ele que criou todas as coisas, criou o universo, criou os planetas, criou o espaço, criou as coisas visíveis, as coisas invisíveis, as conhecidas, as desconhecidas. O nosso Deus, ele é soberano e nós devemos reconhecer essa soberania nas nossas vidas também. Nós precisamos, nesse momento, nos colocarmos de fato como aqueles que são submissos à vontade soberana de Deus, porque Ele detém nas suas mãos a nossa vida, detém nas suas mãos a nossa existência. Nós não nascemos aqui por acaso, não, foi Ele que ordenou que nós viéssemos para cá. E com certeza é Ele quem ordena o dia, a hora, o momento, a forma como nós vamos voltar para Ele, assim como o lugar também, o céu ou o inferno. Essas não são escolhas que eu possa fazer, não são escolhas que você possa fazer, mas são determinações e predestinações de Deus. Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo todas as coisas, porque lá foram todas as coisas criadas. E o nosso Deus, ele não vai ficar esperando para ver o que vai acontecer durante a vida do homem, para decidir o que vai fazer com ele. De maneira alguma que Deus seria esse se não fosse presciente, se não conhecesse ou não antecedesse se aquilo que o homem estava prestes a fazer ou a deixar de fazer. Esse não seria um Deus onipotente, onipresente, não seria o Deus
é poderoso, um Deus conhecedor. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele conhece tudo, tudo aquilo que Ele criou, Ele conhece, Ele sabe manejar, Ele sabe ver aonde iniciou, aonde vai acabar, como vai transcorrer. Deus sabe todas as coisas. E não somos nós que vamos questionar se há injustiça da parte de Deus ou não. Se Ele resolver salvar alguns e não salvar outros. Por que justiça houve quando Adão escolheu rebelar-se contra Deus e desobedecê-lo? Deus ali havia deixado o mandato, havia deixado uma ordem. De fato, que ali também havia uma escolha, mas Deus sabia que Adão iria pecar, sabia o momento que ele iria pecar, por isso ele também já tinha predeterminado a vinda do seu filho para morrer por aqueles a quem ele criou, por aqueles a quem ele elegeu desde antes da fundação do mundo. E ele cumpriu a sua palavra. No tempo exato, ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por todos aqueles que foram eleitos e escolhidos, para morrer pelos seus, para resgatar com seu próprio sangue aqueles a quem ele fez lá no Éden e viu que era bom. Não os que vieram depois de Adão, mas aqueles que foram eleitos antes de Adão. Prestemos mais atenção nisso. Abra o livro de Romanos, todo ele, do 3 em diante, mais notadamente até o 8 e principalmente o 9. Também em toda a palavra de Deus fala sobre isso, fala sobre a escolha de Deus, sobre a eleição do Senhor. Diz que ele vem buscar aqueles que são dele. Se ele vem buscar os que são dele, existem os que não são também. Preste bem atenção nesta palavra. Esta palavra que eu lhes estou trazendo nesta manhã é para que você pare e reflita bem, porque a palavra de Deus não foi feita para ser lida que nem um jornal. Ela foi feita para ser esmiuçada, ela foi feita para ser estudada, ela foi feita para ser buscada, ela foi feita para que você tenha conhecimento e possa prestar a Deus um culto racional. Racional vem de mente, vem de razão. Você precisa saber em quem você está crendo, por que você está crendo, para que você está crendo. Precisa saber se existe um propósito na sua vida, ou se você foi sorteado num saquinho, jogado aqui na terra para viver de qualquer jeito e achar as suas soluções, achar o seu caminho, achar o seu destino. Não é assim que Deus faz as coisas. Não é assim que Deus faz as coisas. Ou será que Ele simplesmente criou a terra e saiu jogando estrela para tudo quanto é lado, saiu jogando planeta para tudo quanto é lado, e se por acaso eles se juntaram, foi sorte? Então foi sorte você estar na terra. Será que Deus não tem um propósito para você nesta terra? Busca o Senhor, busca na sua palavra, busca na oração, busca em jejum, busca o conhecimento, porque o próprio Senhor, nosso Deus, diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras, e não conhecendo as Escrituras não conhece o poder de Deus. Tem muita gente enganada achando que o poder de Deus é olhar para o mal e sair explodindo o mal. Tem muita gente enganada achando que o poder de Deus é sair pulando e dançando num culto. O poder de Deus é a salvação da alma daquele a quem Ele criou e escolheu para ser seu. Esse é o grande poder de Deus. E também a transformação que Ele faz na vida destes a quem Ele especialmente. Você é povo escolhido,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Não se esqueça disso. Graça e paz.